Oi, gente. Hoje a gente vai falar mais um fato que aconteceu na nossa história de vida, né? E aqui nós estamos gravando natural nosso, um climinha bom aqui na zona rural, chuvinha, o básico. E aí, mãe, como é que é a história? Assim, foi um acontecido que aconteceu em Miracema, por causa devido da necessidade que nós estávamos passando, né? Aí o pai das minhas meninas tinha trabalhava nas fazendas lá, que eu era tratorista, né? Trabalhava nas fazendas. Pra um e pra outro, Era. né? Aí o pessoal, porém, enganaram ele, sei lá o que eles queriam, que não pagava ele. Ele tinha 4 meses, 4 meses e pouco, porque a água e energia lá só cortava com 3 meses, né? E aí tinha mais de 3 meses, tinha uns 4 meses, 5 meses já que ia fazer. Sem água e sem energia. Aí eu, só é que eu que dava diarinha, que ele trabalhava, não recebia. Aí eu dava diarinha. Aí eu dei uma diária lá, comprei o que comer e comprei um tanquinho de lavar roupa, porque eu tava ruim da coluna, não podia lavar roupa. Também eu não sabia nem o que era isso, né? Primeira foi uma coisa, sabia como se assim. diz. Aí eu comprei o tanquinho, mas eu nem usava o tanquinho, né? O tanquinho ficava lá guardado, lindo, ele estava embalado, mas eu não usava porque não estava tendo energia, né? Não tinha energia. Aí o que adiantou? Comprou, mas não usava porque não tinha usava, energia. Mas né? eu lavava a roupa era no saltinho, porque não estava tendo energia. E não tinha água também, tinha que ir lá no setor. E aí, bastava que eu usava no caipira, né? Que tinha que apanhar a lenha quase todo dia, né? Aí nós ia lavar vazia, aí lavava a roupa e já trazia a lenha. Aí uma com a bicicleta, né? Ou com a bicicleta empurrando e a senhora com um carrinho de roupa e água, tinha ver também, né? Era lento. E aí um dia aconteceu, um dia sexta-feira da paixão, né? Eu fui para uma sentinela lá, e parece que Deus encaminhou a gente para ir para essa reza, para a sentinela, para pedir barra a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, por tudo, né? Que tinha acontecido, o que acontecia com nós. Aí nós foi, que nós estávamos lá na sentinela, foi uma chuva, deu uma chuva mesmo. Deu aquela chuva sem relógio, sem trovão, só aquela chuva caiu, né? Uma chuvinha bem mansinha mesmo. Bem mansinha, mas muita água, derramando água, né? E minha casa era de palha, que foi a primeira casa que eu comprei lá, né? Aí nós ficou lá até abaixo das 10 horas. 10 horas nós chegou. Quando nós chegou, aí cheguei e já estava dormindo para deitar. Depois que nós deitou, aí eu já tinha dormido o primeiro sono, era para volta de 11 horas, 11h30 para 12 horas. Aí eu acordei sufocada, né? Com falta de ar, né? E aí mas ela tinha deixado a lamparina acesa? Eu já tinha apaguei a lamparina, porque era claro, como o oitão da casa, a lâmpada que tinha do lado da rua, né, o oitão da casa lá, tinha assim, aquela brecha de 1 metro e pouco. Ficava claro. Onde a parede acabava para as palhas, aí clareava dentro da casa, né? Aí não precisava de dormir com luz acesa. Né? Só era 2 cômodos na casa, né? Aí eu peguei e deitei e apaguei a luz, que quando eu acordei, o soninho que a senhora dormia. O soninho que eu dormia, eu acordei, eu vi aquela fumaça, tava sufocando já. Aí quando eu levantei com aquele lençol grande, né? Aquele lençol que a gente comprava de caminhão, um listradão, que era do mesmo material de rede, né? A tanga, né? Porque ele era o mesmo material de algodão mesmo. Eu levantei, quando eu vi a sufocada, minha cabeça foi direto no quarto onde estavam os meninos deitados, só o Gessivaldo e a Thaís Marrataiane, né? Os 2 mais novos, a Zé não estava em casa nessa época. E aí, nesse dia, né, tinha saído. Aí, tinha saído com o pessoal, que ela recordava diária também. Aí, e naquele tempo também, o pessoal gostava de levar eu para o lugar para trabalhar, para olhar o menino, né, era para segurar o menino, ajudar. E aí era uma mulher que a senhora trabalhava com ela, né? Nessa época eu não tinha trabalhado, era só você que tinha trabalhado com ela. Que aí eu saía, passava o final de semana dando diarinha também, né? Trabalhava, né? Aí eu lembrei das meninas, e corri, né, pro quarto. Aí eu tinha comprado um tanquinho nessa época, aí nem energia não tinha, né? Mas aí eu comprei um tanquinho e guardei, né, de reserva já. Não tinha nem como usar também, né? E aí eu lembrei de correr pro quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, tava aquela fumaceirão, eu só vi o fogo do tanquinho e o fogo pegando no lençol da cama, dos 2 lados, a cama de solteiro que tava o menino e do lado que tava as meninas. Uma casa era de palha, as forquilhas de madeira era por dentro, por nos cantos da parede, por lá de dentro da casa, né? Que era onde pegava as travessas. E o tijolinho era aquele tijolinho pequenininho ainda, né? Era sem rebocar, tá feito tijolinho sem rebocar, só um cômodo, aquele tijolinho. Aí eu corri, quando cheguei lá que eu vi o fogo, eu não bati com a mão, o pai das meninas chegou lá doido, bateu com a mão, armamos os pés dele onde pegou. E a senhora não, você tava com a tanga, né? E eu tava com a tanga e ele foi batendo com as mãos. Ele batendo com as mãos. E eu batia, caía no chão também, né? Mesmo que eu pisei da cera,
do tanquinho que derreteu, mas não pegou nos meus pés. E os tecidos também que estavam do lençol. Do lençol era daquele que o pessoal vendia, né? Que é tipo um plástico, assim. A gente comprava, vendia as colônias, né? Vendia as coisas aí pra ganhar. Era que ganhava as coxas, né? Que ganhava. E elas, a polvo não pode nem ver, igual o povo. Aí eu paguei aquele fogo. E aí, quando eu paguei o fogo, eu vi o menino só rolando na cama. Eu já tava ficando asfixiada. Com cada fumaça, né? E aí eu só peguei ele, puxei ele, botei ele pra fora, né? E aí ele já acordou, correndo pra fora. E aí eu fui abrir a porta pra correr. Aí caçou as meninas, cadê as meninas? Aí eu cadê as meninas? Nada. Foi maior luta, eu achei elas no cantinho. Ainda bem que a cama, o fogo tava de esguia na cama, assim, ó. Tinha queimado assim a metade da cama, assim, um canto, né? O colchão, o fogão tava pegado nas duas camas. E aí eu vi elas no canto, asfixiando já. Aí eu só peguei e puxei pra fora, fui, né, passar pano molhado nelas pra tirar, né, aquela fumaça que tava nelas. Aí começou a querer queimar ainda a casa? Foi, não pegou fogo porque Deus tinha mandado essa chuva nesse dia, as palhas estavam molhadas. As palhas estavam tudo molhadas. Se não tivesse, tinha se acabar tudo. Né? Porque não tinha dado tempo eu nem ir pegar elas lá para tirar elas de dentro da casa. E as paredes de tijolinho, né? Não tinha nem como eu derrubar as paredes para tirar elas. E se fosse assim, devido a eu ter a noção, só eu mesmo que tinha tido a noção, que o pai dela não tinha. Porque o negócio dele, ele chegou lá e depois se acabando todo, que eu fui batendo com as mãos. E aí eu tirei elas, botei pra fora. Aí foram apagar o fogo. Aí eu apaguei o fogo, corri lá fora. As bacias nós de lavar roupa, era bacia de pneu, né? Baciona grande de pneu. E virava o pneu, fazia a bacia. Eu dormia quando era cheia de água. Que nós trazia água do soltinho, né? Soltinho, aí eu enchia. Não, e também a chuva também, né? E aí eu botava o balde, né? Da beira na biqueira. Pra quando chovia, molhar água, alguma coisa, lavar alguma roupinha rápido. E aí eu fui, peguei a água, fui lá, joguei, molhei tudo lá dentro. Aí fomos esperar, né? Acabar aquela caatinga dentro da casa. Aí fiquemos pra lá de fora da casa, lá no frio. Até acabou mais aquela caatinga. Eu sei que nós podíamos deitar um pouquinho. E a menina passando mal, se não passando mal. E aí eu sabia o que eu fazia. Né? Que é porque o hospital era muito longe, a pé, de madrugada, ninguém ia lá, né? De jeito nenhum. Aí fiquei pelejando. Aí com de manhã dei um chá a elas. Tem que elas foram acabando, né? E tinha uma mais nova, a Tayane, tinha problema de asma. Ela ficou cansada. Ficou ruimzinha, ela ficou pra respirar. Mas nessa época lá, eu não sei o que tá acontecendo lá, que não tinha médico, não tinha pediatra lá no hospital. O médico tava maior luta pra atender lá. Você sabe como é que é o interior, né? Isso tava muito difícil. Se hoje é difícil, imagina que tempo, naquela época tava muito difícil. Eu sei que mas seu dia, aí ele foi culpar eu, que disse que culpado foi eu. Como que eu era culpada se ele estava trabalhando, estava recebendo? Era eu que estava lutando, né? Para mim, para ter as coisas dentro da casa, né? Se ele não estava recebendo. Aí começou o dia, que aí muita gente já ficou sabendo, a notícia corre logo, você sabe como é que é. A notícia ruim é a primeira a correr na frente. E né? aí o setorzinho pequeno, né? Eu vou com o setorzinho pequeno. Aí o pessoal já veio em cima logo, tudo, e aí não podia levar no hospital porque estava um problema danado. Aí nós ficou, né, lutando, dando remédio, dei muito remédio. Aí apareceu um dinheiro lá, aí eu fui e comprei aí eu fui e comprei um xarope que me ensinaram, que era de casca de angico, chamado nessa época, né? Xarope de casca de angico. Aí eu fui e comprei esse xarope e dei ela tomou. Vem tirar com as mãos. Hoje a gente não se encontra mais ele. Pode encontrar nessas cidades pequenas do interior, que a gente pode encontrar. Mas nessa época, aqui, nossa capital, onde nós vivemos, não se encontra hoje. Não encontra mais nada, né? De jeito nenhum. Aí passou, aí eu, mais ou menos com a semana que tinha acontecido isso, eu arrumei serviço, né? Arrumei serviço e aí ele sem receber. Aí a senhora foi lá no patrão, como é que foi? A senhora foi lá, depois passou um dia? Passei um dia, fui lá, reclamei pra ele. Ele foi trabalhar, mas esse dia ele foi trabalhar. Não foi, mas eu não sabe da aleluia, né? Não, e ele também tá com as mãos tudo queimado, queimado. No domingo eu fui lá avisar pros patrões dele que ele não podia ir, né? Lá no serviço. E aí quando foi na segunda-feira eu já achei serviço. Aí já comecei a trabalhar, né? Trabalhando. Bom, gente, nós vamos parar por aqui a história, né? Depois nós continuamos. Né? Não se esqueça, se inscreva, dá um like, ativa o sininho de notificação. Para nós saber se estão gostando do vídeo. Obrigada, até a próxima.